dia fala disso a outro dia, uma noite se revela a outra noite, e depois lá no 4, a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou a tenda para o sol. Então Deus todo dia prepara esse dia para nós. Todo dia Deus nos dá o sol, ou nos dá a chuva, ou nos dá o vento, ou nos dá a noite, ou nos dá o dia. E cada vez que Ele nos proporciona cada uma dessas coisas, Ele está cumprindo com a sua fidelidade para conosco. Cumprindo com a sua fidelidade para toda a criação, porque a fidelidade de Deus está sobre toda a criação. Como manter o sol para o dia, ou a lua somente para a noite, e os limites do mar, respeitando a areia da praia. Em todo o firmamento há uma organização disciplinarmente maravilhosa e sobrenatural. Por conta de quê? Por conta da fidelidade de Deus para com cada um de nós, amém? Todas as coisas obedecem à hora de exercer a sua função. Toda a criação de Deus tem uma função, recebe ordem de Deus para fazer aquilo. Os pássaros, as aves que ficam sobrevoando a terra, né, construindo seus ninhos, tendo as suas crias, eles estão cumprindo uma ordem de Deus. Eles estão atendendo a um planejamento de Deus. E como é que essas coisas acontecem? Segundo o controle de Deus. Tudo que Deus criou funciona porque Deus está no controle de todas as coisas, e todos os dias Deus cumpre com a sua responsabilidade para com cada um de nós, fazendo com que aconteça tudo isso que Ele criou e que Ele planejou. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso daí está relatado lá no primeiro capítulo de Gênesis, todas as coisas que Deus criou, e cada coisa que ele criava, ele viu que era bom. Tudo que ele fez com esmero, ele fez com dedicação, ele fez pensando em mim, pensando em você, né? Ele fez pensando naquilo que ele poderia fazer para nos agradar. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, embora às vezes nós, como seres humanos e ilimitados, podemos ver uma certa situação, analisar e caracterizar como sendo uma coisa ruim, ou podemos ver uma coisa que nasceu, ou um tempo que mudou, ou uma coisa que aconteceu e que, segundo aos nossos olhos, não eram agradáveis, mas nada nesse mundo, nem na minha vida, nem na sua, acontece se não for pela permissão de Deus. Então, todas as coisas concorrem para o bem, né? Todas as coisas que foram criadas pensando em fazer o melhor para conosco. Quando o homem, porém, quebra a aliança com Deus e olha para o pecado, ele traz a infelicidade e desgraça não somente ao seu redor por meio de pessoas ou circunstâncias, mas contribui para que todo o universo venha receber também esse mal, quebrando a aliança da verdade e fidelidade, entristecendo o coração de Deus. Toda a natureza e firmamento se entristecem também, porque todas essas coisas estão dentro de um mesmo padrão e controle divino. E por isso o acontecimento de tantas catástrofes, tantas desgraças que tem propiciado toda a terra, desregulam essa engrenagem planejada por Deus para poder governar a terra. Né? Desregula por quê? Porque aí Deus vai começar a ter que distribuir juízos, né? Penas,
acontecimentos, conforme falou aqui, desgraças, porque nós não estamos honrando, não estamos tendo para com Deus aquilo que Ele tem para conosco, que é a fidelidade, que é a honra, que é a valorização de tudo aquilo que Ele nos dá. Então, todas essas coisas, elas estão dentro da fidelidade. Nesse mesmo parâmetro, o Senhor transmite a sua fidelidade sobre todos os que o buscam e procuram conhecê-lo, formando com eles, assim, um compromisso. Não tem como existir a fidelidade se não houver um compromisso, se não houver uma aliança. Senão, para com quem que eu vou estar sendo fiel? Para com quem que eu vou estar usando de fidelidade? Então, Deus é fiel para conosco e nós precisamos ser fiéis para com Deus, porque Deus fez uma aliança conosco. E existe dentro dessa aliança termos e condições, né, promessas que nós fazemos de estarmos sendo fiéis um ao outro. Então, a fidelidade, ela existe por conta de existir um relacionamento, por conta de existir uma aliança. Se eu não tenho uma aliança, ou até mesmo que seja um contrato com uma terceira pessoa, não vai haver o porquê de eu ter que me comprometer com ela, ou de eu estar cumprindo alguma exigência para com ela, se eu não contratei nada com ela, não é verdade? Então, nós, quando aceitamos a Jesus, nós estamos nos aliançando com Ele, estamos debaixo de uma aliança. E a aliança exige, né, tem uns compromissos, tem algo para nós estarmos, como é que se diz? Dedicando um ao outro. Então, nós vamos ver que a fidelidade exige não somente de uma parte, como de outra, né? Muitos casamentos e sociedades têm sido desfeitos devido à falta de fidelidade no caráter do ser humano. Empenham sua palavra diante de Deus, testemunhas, contratos e, por fim, não são capazes de cumpri-la até o fim da aliança firmada. Olha que coisa triste, né? Nós recebemos a Jesus no nosso coração, nós fizemos a nossa declaração de amor a Ele, assim como também nós, quando nos casamos, nós fizemos um voto, fizemos uma aliança e estamos nos comprometendo de caminharmos juntos, nos dedicarmos um ao outro, procurarmos corresponder com aquilo que nós nos comprometemos diante do público, diante de Deus, e, no entanto, chega lá na frente, as coisas começam a ficar difíceis e a gente, por conta da dificuldade, começa a ser desleal, começa a ser negligente com aquele voto que a gente fez. Quando a palavra de Deus diz que aquele que vota e não cumpre está fazendo o quê? Papel de tolo, né? Pior do que você votar, ou melhor do que você votar e não cumprir, é você não fazer voto. Mas se você fez um voto, você precisa ter a fidelidade de honrar aquele voto, né? Então, para depositarmos a nossa, um relacionamento de fidelidade é baseado em aliança, onde se requer que ambas as partes cumpra, né, o voto de amor, doação e renúncia. Para depositarmos nossa confiança em alguém, é necessário conhecer esse alguém, ter uma convivência mais íntima com essa pessoa e acreditarmos nela. Tanto o nosso relacionamento com Deus, quanto o nosso relacionamento matrimonial. Ninguém parte para uma aliança sem conhecer alguma coisa daquela pessoa, não é verdade? Quando nós vemos um rapaz, ou um rapaz vê uma moça,
alguma coisa desperta nele para que ele inicie um relacionamento. Assim mesmo também é uma pessoa quando ela começa a vir para Jesus. Ela começa a saber alguma coisa a respeito de Jesus, ou ela começa a ter assim alguma experiência na sua vida, alguma necessidade que a levou a buscar a Jesus, ou a se lembrar que ela pode recorrer a Jesus. Então, isso daí vai gerando dentro da pessoa a necessidade, o desejo de saber mais ainda dessa pessoa. Não é assim que acontece? Não foi assim que aconteceu com aqueles que são casados aqui, né? Que já namoraram, que já casaram. É assim mesmo. A gente começa, e aí começa aquele namoro, né? E o namoro é que vai te trazendo mais conhecimento a respeito daquela pessoa. Então, aí vai surgindo a aliança, vai surgindo a cumplicidade. Então, a gente começa a ter necessidade de depositar a nossa confiança naquela pessoa, a gente começa a passar a acreditar naquela pessoa, começamos a ter fé e naquilo que ela faz para haver entrega de ambas as partes. Nós começamos a receber aquilo que ela nos oferece e aquilo então vai despertando em nós uma crença nela, né? Uma fé de que ela como é que se diz, é digna de ter a nossa confiança. Então, nós temos fé nela e naquilo que ela faz para haver entrega de ambas as partes. Temos confiança em que ela não falhará conosco e entendermos a renúncia que ambos precisarão fazer sempre que necessário dentro dessa relação, desse compromisso e dessa aliança. Então, todas as vezes que nós fizermos uma aliança, vai exigir de nós ter uma entrega, ter uma doação, ter um envolvimento, ter, assim, o desejo de estar cada vez mais buscando a satisfação do outro, né? Buscando cumprir aquilo que se comprometeu com aquele que você faria, que você daria, que você se empenharia. Lá em Jó 42, está escrito assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse versículo aqui demonstra que o início do relacionamento de Jó com Deus era somente isso. Ele conhecia porque ele ouvia alguém falar. Mas ele não tinha buscado conhecer mais. Ele não tinha procurado saber mais a respeito de Deus. Ele ficou naquilo que ele apenas ouvia. Mas chega a uma certa altura do nosso relacionamento, do nosso viver, da nossa convivência com aquela pessoa, ou mesmo com Deus, que se torna necessário a gente receber mais para que também a gente dê mais, não é verdade? Aí o que acontece? Deus, então, proporcionou a Jó aquela experiência que ele teve e depois ele pôde falar. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por que que mudou de ouvir, né, para ver? Ou seja, foi algo que materializou para ele praticamente, né? Materializou. Ele teve essa experiência com Deus, porque ele não tinha assim tanto relacionamento com Deus. Mas aquela situação que ele vivenciou com Deus, que ele experimentou de Deus, ele alargou a confiança que ele tinha em Deus, alargou a fé e aquela fidelidade de Deus para com ele e dele para com Deus pôde ser comprovada. E isso é necessário que exista no nosso viver. A gente não pode começar um namoro com Deus e ficar apenas no namoro.
A gente precisa deixar se conhecer um ao outro. A gente precisa aprofundar o relacionamento. A gente precisa procurar demonstrar mais o nosso interesse, o nosso desejo, né? O nosso anseio pelas coisas que Ele tem a me dar a conhecer. Existem muitas coisas ainda ocultas, muitas coisas ainda guardadas que nós precisamos conhecer, precisamos esquadrinhar. Deus tem tesouros que quer nos mostrar, mas é necessário que haja mais entrega da nossa parte, mais fidelidade nossa. Às vezes nós passamos por uma situaçãozinha assim e não correspondemos com Deus aquilo que Ele está aguardando receber de nós. Aí Deus fica, como que eu posso dar algo maior, né? Como que eu posso levar o meu servo a um patamar maior, a um novo grau, se ele ainda não consegue, nessa situação que ainda é um pouquinho fácil, ele ainda não está conseguindo me dar o retorno que eu preciso. Então, aí nós precisamos o quê? Aumentar o nosso secreto com Deus, nossa convivência com a palavra, nossa oração, para quando nós passarmos por uma outra situação, a gente ter mais bagagem ainda, a gente passar com mais facilidade, a gente entregar para Deus aquilo que Ele está esperando receber de nós. Porque a nossa fidelidade para com Ele é isso. É a gente, independente da situação, independente da circunstância, a gente continuar sendo o mesmo servo que a gente era, que a gente foi, que a gente precisa ser, assim como Deus também é para conosco. Deus não muda. Deus não muda independente da nossa postura. Deus não muda. Deus não fica querendo ver a nossa fidelidade para Ele ser fiel. Ele é fiel, Ele continua fiel. Aquilo que Ele nos prometeu está guardado, está aguardando a hora dEle poder liberar para cada um de nós, né? Então, Ele fica aguardando que nós também demonstremos aquilo que nós temos para entregar a Ele. A verdadeira fidelidade necessita conhecer profundamente aquele a quem ela está sendo dirigida. A quem nós estamos dirigindo a nossa fidelidade, né? A gente precisa pensar nisso. A fidelidade, ela não depende de circunstâncias visíveis humanas para ser vivenciada. Ela, como todo fruto do Espírito do Altíssimo, ela é sobrenatural. Ela vem diretamente de Deus para nós pelo seu Espírito. E quando se faz presente em nosso ser, somos fiéis e ponto final. Somos tentados? Sim, o tempo todo somos tentados. Mas se não cedermos à tentação, não pecaremos. E se não pecarmos, estamos sendo fiéis para com Deus. Deus estará sempre provando a nossa fidelidade para com Ele pelo fogo do Espírito Santo em todo o tempo, né? Nós somos como o ouro nas mãos do Senhor. Somos provados diariamente. Diariamente somos levados ao fogo para que nós sejamos separados. Aquela parte que verdadeiramente é ouro e aquela parte que ainda está fazendo com que aquele ouro seja impuro. Então, quando nós passamos pela prova, nós registramos a marca da fidelidade que temos com Deus, né? Que temos com o nosso semelhante. Agora, nós vamos ver aqui sobre a fidelidade. Ser fiel nunca será uma escolha fácil. Nunca. Nunca vai ser. Nós vamos ser confrontados, vamos ser desafiados, vamos ser provados, vamos ser tentados. Nunca vai ser uma escolha fácil, mas sempre vai ser a escolha certa. Sempre deverá ser a nossa opção, né? A fidelidade, ela quer dizer lealdade, sinceridade, atitude de confiança ou de fé. Ela nos revela por si própria
que para que exista é necessário que haja uma outra parte para que nós sejamos fiéis, né? Logo nos faz pensar em relacionamento, compromisso e aliança. Um relacionamento de fidelidade é baseado em aliança, onde se requer de ambas as partes amor, doação e renúncia. Já até falei a respeito disso. Para depositarmos nossa confiança em alguém é necessário nós conhecermos esse alguém. Então, a verdadeira fidelidade necessita que conheçamos fielmente um ao outro, né? Fidelidade ao caráter de Deus que está entre nós, está dentro de nós, está dentro daquele que se denomina verdadeiro Filho de Deus. Então, se nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós fizemos uma aliança com Ele, e nessa aliança há um compromisso de ser fiel. E nós precisamos a cada dia zelar pela fidelidade com que estamos retribuindo a Deus. Amar a Deus, confiar em Cristo, crer nas suas promessas, doar de si mesmo e, finalmente, renunciar tudo aquilo que venha desfocar a nossa visão do foco de Deus. Fazem parte, tudo isso, fazem parte de um caráter fiel a Deus e aos homens na terra. Porque não basta que a gente seja fiel a Deus. É porque se nós buscarmos ser fiéis a Deus, nós automaticamente vamos estar sendo fiéis aos nossos semelhantes também, né? Ao nosso próximo, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, a todos aqueles que nos cercam. Então, nós precisamos buscar manter esse fruto, porque ele é necessário para a nossa vida espiritual. É necessário. A palavra de Deus, lá em Apocalipse 2:10, diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Nós vamos procurar ser fiéis até a morte, para que a gente seja coroado com a vida eterna, né? Então, a palavra de Deus lá em Abacuque fala a respeito de Abacuque sofrendo, padecendo lá pelo povo, pela nação, porque ele estava vendo o pecado tomando conta da nação, mas ele também conhecia aquela parte que não se dobrava, aquela parte que era fiel a Deus, mas ainda assim Deus viria com o juízo sobre aquela nação, e o povo que era fiel para com Deus também sofreria aquele juízo, né? Assim como nós estamos aqui nesse mundo, e assim como Deus é fiel para com para com os seus, para com seus filhos, ele também é fiel para com a humanidade, né? Para os ímpios também. Então, ele sendo fiel para com o povo que é ímpio, e ele trazendo juízo sobre o povo que é ímpio, o povo dele também vai sofrer, né? Nós vimos aí essa pandemia, né? Esse Covid, que todos nós passamos, todos nós vivenciamos, muitos adquiriram, né? Muitos foram contaminados pelo Covid, muitos servos de Deus até o Senhor levou, né, por conta do Covid. Então, a gente vê que foi algo que não foi somente sobre os ímpios. Deus poderia até estar punindo, Deus poderia até estar trazendo juízo sobre eles, mas esse mesmo juízo que está indo sobre o ímpio é por causa do zelo de Deus pela vida dele, né? Porque a alma, Deus se importa com a nossa alma, Deus não quer que ninguém se perca. Então, os filhos de Deus também sofrem isso, só que existe um consolo, existe um conforto para o povo de Deus. E assim, lá naquela nação, Abacuque sofria por ver que Deus iria trazer os caldeus para oprimir aquele povo, mas que o povo dele também seria oprimido. Mas o que Deus falou para ele? Que o justo
viverá pela fé. Então, seria esse o antídoto, né? Já que ali estava vivendo ímpios e justos, o juízo viria sobre toda a terra, mas aqueles que eram servos de Deus iam viver pela fé. Ou seja, o que é viver pela fé? É viver com fidelidade. Saber que aquilo que Deus está permitindo, Deus está sob o controle. Saber que Deus não vai dar nada além daquilo que nós possamos suportar. Então, a nossa fidelidade para com Deus é o que vai nos guardar, é o que vai nos livrar, é o que vai nos sustentar, é o que vai nos dar apoio, é que vai fazer com que nós cheguemos até o final daquela situação com êxito, né? Então, o que importa para Deus era a alma. Se porventura algum filho dele ali fosse levado por ele, né? Deus permitisse que viesse a morrer, conforme aconteceu aí nessa questão da pandemia aí, nesse período. Então, o que importa para Deus é que a alma dele está com ele. Agora, os justos sofrem por causa do amor também pelas almas que estão sem a salvação, né? Então, nós estamos ali, naquele convívio, participando daquilo que Deus está permitindo que venha sobre os ímpios. Mas a nossa fidelidade para com Deus é que vai nos fazer vencer, que vai nos manter de pé, assim como aquele povo lá na época de Abacuque. Amém? Então, John Stott diz assim: fé é a confiabilidade que convida outras pessoas a confiarem em nós. É a fidelidade provada, a dignidade sólida de alguém que sempre cumpre as suas promessas e termina o que começa. O nosso Deus, ele termina o que começa, não é verdade? O nosso Deus cumpre as suas promessas para conosco. Então, nós podemos ver em Deus esse atributo de fidelidade. E podemos também desejar esse atributo, essa característica, essa qualidade, esse fruto em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, Deus nos capacita a desenvolvermos essas qualidades. Então, a fidelidade em nossas vidas é algo que nós precisamos manter para agradar a Deus. Existem dois tipos de fidelidade, que é uma fidelidade que é condicionada a alguma coisa, né? E existe uma fidelidade que é incondicional. Eu não sei quanto tempo a gente... Ih, já deu horário, né? Então, vou falar aqui rapidamente. Fidelidade condicionada, ela está exemplificada naquela história de Ananias e Safira. Nós conhecemos essa história lá em Atos, né, 4. Quem não conhece, se depois desejar estudar para conhecer, é em Atos 4, e 34 a 37, e capítulo 5, de 1 a 11, que fala a respeito da fidelidade que foi condicionada ali pelo seguinte: os discípulos, né, estavam ali depositando aos pés dos apóstolos, aliás, as pessoas estavam depositando aos pés dos apóstolos as ofertas. E outras pessoas, que no caso Ananias e Safira, viram e tentaram também mostrar a fidelidade deles praticando aqueles mesmos atos. Então, venderam a sua propriedade e foram lá para depositar. Só que essa fidelidade deles não era uma fidelidade verdadeira, não era uma fidelidade sincera. Eles quiseram ir aos pés dos discípulos, dos apóstolos, para depositarem aquela oferta, mas, tipo assim, querendo mostrar para os outros que eles também estavam fazendo. Então, eles não ofereceram exatamente a quantidade do que deveriam ter oferecido. Eles fizeram uma coisa de acordo com a vaidade deles, né?
Então, ali eles demonstraram uma fidelidade por conta de verem os outros demonstrando uma fidelidade, e não foi uma fidelidade sincera, né? Olhar o que os outros fazem e fazer também não é a verdadeira motivação da demonstração da nossa fidelidade. Nós precisamos sentir no nosso coração e fazer para Deus. Não fazer para dar satisfação para A ou para B, né? É um mal que a gente muitas vezes tem de nos preocupar com o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão achar. Mas olha, Deus não olha para as coisas materiais que nós estamos dando. Deus não olha para o valor material, para a quantidade, para a quantia. Não. Deus olha para a qualidade do nosso coração. Deus olha para a nossa intenção. Então, a nossa fidelidade, ela precisa ser coisa espontânea, direcionada diretamente do nosso espírito, para que Deus possa receber. Porque essa oferta ali de Ananias e Safira, Deus não recebeu. Deus não recebeu. E eles ainda foram penalizados com a morte por conta da atitude que eles tiveram, né? Então, os bons exemplos das pessoas, ou seja, se eles viram outros fazerem e desejou fazer, se nós vemos esses exemplos e desejamos também fazer, nós podemos fazer, mas a nossa motivação ao fazer algo deve ser diretamente para Deus e não para as pessoas. Ananias e Safira não eram obrigados a entregar o dinheiro todo do terreno, mas não podiam mentir contra Deus, né? Dizendo que estava entregando tanto porque era tanto que receberam e na verdade não foi. Então, nós precisamos ter esse cuidado de não olhar o que os outros fazem e querer fazer e fazer com motivação errada. E também buscar reconhecimento. São 3 coisas que fazem com que a nossa fidelidade para com Deus não seja recebida. Nós precisamos ter esse cuidado, né? Não fazer porque estamos vendo outros fazerem e nem tampouco fazer para poder dar satisfação para A ou para B e nem tampouco fazer para poder ter reconhecimento das pessoas, porque elas fazem e nós não estamos fazendo, a gente não precisa dar satisfação. Deus conhece o nosso coração. Quem é fiel não precisa se mostrar ou receber conhecimento de pessoas. Este foi um erro de Ananias e Safira, condicionando sua fidelidade ao fato de receberem reconhecimento no meio da igreja. Então, nós precisamos ter cuidado com esses 3 fatores que nós mencionamos ali. E existe também a fidelidade incondicional, ou seja, é aquela fidelidade que você vai fazer porque você reconheceu, porque você entendeu, porque você já aprendeu, e você vai fazer porque você está direcionando para Deus, é para Ele, né? Porque é dele, por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Então, é dessa forma que nós precisamos mostrar para Deus a nossa fidelidade. Na fidelidade incondicional, nós precisamos ter o seguinte entendimento, que Deus está vendo tudo e reconhecer o propósito de Deus e depender tão somente de Deus. Esses 3 aspectos na fidelidade incondicional, nós vimos na vida de Esther, enquanto ela esteve ali no palácio, né? Ela pôde participar da seleção de uma esposa para o rei, e ela então foi para dentro do palácio. Ela foi escolhida, só que Deus tinha um propósito para que ela estivesse ali, né? Existia ali da parte de Deus um propósito, um projeto, porque Deus tinha a intenção de livrar o povo dele da morte que estava sendo planejada por Amã.
Então, o que Deus fez? Colocou ela lá e Mordecai, seu tio, né, primo, né, acho que era primo, que estava acompanhando toda aquela trajetória dela, que ia ali dando para ela as coordenadas, né? Então, conversando com ela, avisou para ela de que Deus estava vendo tudo que se passava, que o povo passava e o que ela vivia no palácio. E ele falava: seja fiel, não pelo que os outros estão vendo, ou pelo que você mesmo vê, mas pela fé, sabendo que Deus vê tudo. Então, Deus nos coloca em determinadas situações para que o nome dele seja glorificado, para que nós tenhamos uma função ali dentro, para cumprir um plano de Deus. Então, Deus está vendo, Deus está atento. E nós precisamos reconhecer o propósito que Deus tem naquela situação para que a gente cumpra, né? Então, Esther escolheu ser fiel quando entendeu que Deus tinha um propósito para a sua vida. Ela percebeu que se tornou rainha para ser usada por Deus para defender seu povo. Quando vivemos pela fé no propósito de Deus para nossas vidas, aprendemos a ser fiéis incondicionalmente. Não pense no que fizeram ou disseram a você. Foque somente no propósito de Deus para a sua vida. E depender tão somente de Deus. No momento em que Esther viu sua impotência diante da situação, logo se colocou na dependência de Deus, buscando o milagre. Por isso, ela chamou o povo para orar, jejuar e aceitou plenamente a vontade do Senhor para a sua vida, não importando se pereceria, pois confiava no poder de Deus. Amém? Então, Deus nos escolheu, fez uma aliança conosco e é necessário que nós sejamos fiéis ao Senhor. Sabe para quê? Para que nós ganhemos a nossa coroa e para que o propósito de Deus também seja cumprido aqui na terra. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Vamos ficar de pé para nós estarmos encerrando a nossa lição de hoje sobre fidelidade. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos fiéis a Ele. Que nós possamos entender o propósito dEle em cada situação que Ele permitir, cada local que Ele nos colocar. Que nós venhamos corresponder com a perspectiva de Deus para cada um de nós. Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, faça com que essa palavra dê fruto dentro de nós. Que nós venhamos a cada dia, Senhor, buscar desenvolver o fruto do Teu Espírito, ó Deus. Porque o Senhor tem nos chamado para sermos reflexos Teus. Para espelharmos aqui, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua longanimidade. Senhor, todas essas virtudes, todas essas qualidades, o Senhor requer de nós, e eu creio que isso não seja algo difícil, porque o Senhor não nos pede nada difícil, porque o Senhor nos capacita. Assim como o Senhor capacitou a Esther dentro daquele palácio, agir com sabedoria, com estratégia, o Senhor também dará para cada um de nós as estratégias que precisamos para vencer, a sabedoria, o conhecimento, as revelações. Cada um de nós precisa, Senhor, desses recursos para que possamos ser vitoriosos. O Senhor deseja que nós sejamos vitoriosos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fiéis em cada situação que o Senhor nos permitir, em cada local que o Senhor nos levar, que nós venhamos reconhecer qual é o teu propósito para cada um de nós, em cada situação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido.